Você pode ainda não ter notado, mas o destino do seu dia, e por tabela de toda a sua vida, começa no exato momento em que você abre os olhos. É bem ali, naquele instante quietinho, antes mesmo de qualquer pensamento bagunçar sua cabeça, que tudo é decidido. A maioria das pessoas acorda e, sem perceber, é logo puxada para um monte de coisas, tarefas, medos bobos e um mar de distrações. Elas vivem como se fossem barcos sem rumo, levadas para onde o vento quer, sem escolher o próprio caminho. Mas eu tô aqui para te dizer que existe um jeito diferente, um caminho onde você é o capitão do seu barco. Você decide o ritmo e transforma sua manhã em um trampolim, um impulso poderoso para alcançar um novo nível de vida, um nível que você nem imaginava ser possível. Napoleão Hill, em seu famoso livro Pense e Enriqueça, sempre enfatizou que o controle da mente e a definição de um propósito são os primeiros passos para qualquer tipo de sucesso. Ele diria que esses minutos iniciais são sua chance de programar sua mente subconsciente para a grandeza. Isso é essencial para quem busca autoconhecimento e crescimento contínuo. Quando você acorda, existe um pedacinho de tempo onde sua mente está super limpa, como uma folha em branco, intocada por preocupações. Nesse momento especial, você tem todo o poder de decidir o que vai plantar nesse solo super fértil da sua consciência. Infelizmente, muitas pessoas desperdiçam esse momento que é quase sagrado. Elas pegam o celular na hora, olham mensagens, leem notícias ruins e, com isso, entregam o controle do dia para o mundo lá fora, antes mesmo de se lembrarem de quem elas são de verdade. Isso é muito arriscado, sabe? Isso é viver sempre reagindo ao que acontece, em vez de criar sua própria realidade. Napoleão Hill falava muito sobre a importância de proteger sua mente de influências negativas e de alimentá-la com pensamentos construtivos. Ele acreditava que somos o que pensamos e que o poder da autossugestão pode moldar nosso destino. Esse conceito é chave para quem quer superar obstáculos e alcançar objetivos ambiciosos. Você já sentiu aquele aperto no peito logo de manhã? Aquela sensação de estar cansado antes mesmo de o dia ter começado de verdade? Essa angústia, esse mal-estar não vem do destino, não. Ela vem de você não ter um rumo, uma direção clara. Vem de começar o dia como alguém que está sendo arrastado, e não como alguém que está guiando. Foi exatamente isso que eu aprendi em um dos momentos mais difíceis da minha vida, quando me senti sufocado por um monte de cobranças, fracassos e dúvidas. Acordar para mim era como um mergulhar de cabeça num mar gelado de ansiedade. Até que um dia a ficha caiu. Minha mente estava sendo invadida por coisas que eu não queria, antes mesmo de eu me colocar no comando de mim mesmo. Para Napoleão Hill, a persistência e a capacidade de aprender com a adversidade são cruciais. Ele via os fracassos como oportunidades de crescimento. E esse momento de clareza é o primeiro passo para a liberdade mental. Isso é muito relevante para quem busca motivação e resiliência. Tudo mudou para mim quando comecei a proteger meus primeiros 10 minutos do dia com todas as minhas forças, como se fosse um tesouro. Não precisei de meditação super complicada ou rituais cheios de regras. Foi algo mais simples, com consciência e decisão. Foi acordar e escolher o primeiro pensamento que eu teria. Escolher o primeiro movimento do meu corpo. Escolher o primeiro sentimento que eu ia alimentar. Não deixar o mundo escolher por mim. Porque o que você aceita e permite nos seus primeiros minutos, isso vai ecoar, como um som que se espalha por todo o restante do seu dia. É como plantar uma semente que vai dar frutos por horas a fio. Napoleão Hill sempre destacou o poder da decisão e da iniciativa pessoal. Ele acreditava que a capacidade de tomar decisões rápidas e firmes é uma característica fundamental dos grandes realizadores. Essa atitude proativa é um pilar para quem busca transformação pessoal e alta performance. Existe um poder quase mágico em fazer algo que te desafie logo que você acorda. Pode ser algo simples, como um banho gelado, fazer algumas flexões, escrever uma página no seu caderno de pensamentos, ou até mesmo enfrentar um silêncio que te incomoda um pouco. O importante é que essa ação te exija um pouco, que te tire da zona de conforto. Porque quando você enfrenta o desconforto antes que o mundo te atinja com seus problemas, você envia uma mensagem super clara para si mesmo. Hoje, quem manda aqui sou eu. E isso, meu amigo, muda tudo. Não é sobre sentir vontade de fazer, é sobre agir apesar da ausência dela. Grandes líderes, aqueles que fazem a diferença, não agem porque sentem vontade. Eles agem porque já decidiram quem eles são e o que precisam fazer. Esse conceito de agir apesar da falta de vontade é um dos grandes ensinamentos de Napoleão Hill sobre autodisciplina e força de vontade. Ele dizia que o hábito de ir além é o que diferencia os bem-sucedidos. É um ótimo tema para quem busca produtividade sem desculpas. Houve uma época em que eu me forçava a levantar da cama antes mesmo do sol aparecer, mesmo nos dias mais frios e cortantes. Cada célula do meu corpo implorava por mais um pouco de conforto, por mais 5 minutinhos de sono. Mas eu sabia, lá no fundo, que ao vencer essa resistência inicial, eu me tornava mais forte do que os meus próprios medos e as minhas desculpas. E no final do dia, não era a tarefa que eu tinha feito. Era o tipo de pessoa que eu estava me tornando. Alguém disciplinado, direcionado, quase invencível diante da preguiça.
Essa mentalidade de superação é o cerne do que Napoleão Hill chamava de persistência. Ele contava histórias de pessoas que alcançaram o sucesso não por serem as mais inteligentes, mas por serem as mais persistentes. Isso inspira quem busca crescimento pessoal e motivação diária. Agora vamos pensar juntos. Quantas vezes você acorda e acaba adiando aquilo que deveria ser feito logo de cara? Quantas vezes a sua primeira vitória do dia é entregue de bandeja para a preguiça? Cada vez que você aperta o botão de soneca, é como se você estivesse dizendo, baixinho para si mesmo, que ainda não está pronto para liderar sua própria vida. E é por isso que aquelas pequenas ações que você faz pela manhã têm um impacto tão gigantesco. Elas não são pequenas de verdade. Elas são símbolos, são declarações poderosas, são âncoras que moldam a pessoa que você está se tornando. Napoleão Hill ensinava que pequenos hábitos levam a grandes resultados. Ele defendia que a organização de planos deve começar com a execução das pequenas tarefas. Essa visão é fundamental para quem quer organizar a rotina e alcançar objetivos maiores. Seu corpo também fala, sabia? E o que você faz com ele nos primeiros minutos do dia vai determinar o tipo de mente que vai te acompanhar nas próximas horas. Se o corpo fica parado, a mente fica lenta. Se o corpo se move, a mente fica viva. Simples alongamentos, respirações bem profundas, movimentos feitos com consciência, tudo isso acende um fogo lá dentro de você. Você não precisa de equipamentos caros, nem de uma academia. Só precisa estar presente. Porque o movimento, mesmo mais simples, desperta algo muito antigo em você. Uma lembrança de que você está vivo, de que você pode lutar, criar, vencer. A conexão entre corpo e mente é um conceito milenar, e Napoleão Hill abordava a importância da saúde física como parte do sucesso integral. Promover essa sinergia corpo-mente é excelente para quem busca bem-estar e produtividade holística. Durante a minha fase em que eu estava mais produtivo, criei um hábito simples, mas transformador: caminhar logo cedo. Eu não fazia isso para emagrecer ou para fazer exercício, não. Eu fazia para despertar. Caminhar com um propósito claro, respirar o ar fresco da manhã e lembrar a mim mesmo, eu estou aqui para liderar o meu dia. E é impressionante como tudo muda quando você faz isso. O corpo esquenta, a mente fica super clara, a alma encontra um ritmo gostoso. Pequenos gestos, como esse, são capazes de criar grandes revoluções internas. Isso mostra a importância de um hábito mestre, um conceito que Napoleão Hill explorou ao falar de criação de rotinas poderosas que impulsionam o sucesso. É um ótimo gancho para quem fala sobre rotinas de alta performance. E depois vem a linguagem. As palavras que você escolhe dizer para si mesmo ao acordar são como o pincel que pinta o cenário do seu dia. Dizer hoje vai ser difícil, não tenho energia, tô perdido, é o mesmo que pedir para o universo confirmar isso para você. E ele confirma, viu? Mas quando você declara força, clareza, fé, mesmo que ainda não esteja sentindo tudo isso, algo dentro de você começa a mudar. Isso não é enganar a si mesmo, é reprogramar sua mente. É como jogar sementes especiais num terreno fértil. Se você repetir o suficiente, elas brotam, crescem e se transformam em realidade. Essa técnica de afirmações e autossugestão é um dos pilares dos ensinamentos de Napoleão Hill. Ele acreditava que as palavras que usamos moldam o nosso subconsciente e, consequentemente, a nossa realidade. Isso é vital para quem busca a mentalidade positiva e poder da mente. Eu me lembro de dizer para mim mesmo várias e várias vezes, mesmo nos piores dias da minha vida: eu sou o arquiteto do meu destino. Nada me domina, a não ser a minha própria decisão. E mesmo sem nenhuma prova visível lá fora, eu comecei a mudar por dentro. Palavras têm um poder mágico. Ela gera atitude. A atitude gera resultados. Resultados geram a sua identidade. E a sua identidade, meu amigo, tem o poder de mudar o mundo ao seu redor. Essa sequência de palavras, atitude, resultado e identidade é a essência do que Napoleão Hill ensinava sobre a construção do caráter e do sucesso duradouro. É um excelente ponto para quem quer inspirar pessoas a tomar controle da própria vida. Por isso, por favor, não subestime, nem um pouquinho, os primeiros 10 minutos do seu dia. Eles são tudo, eles são a base, o alicerce sólido do castelo que você tanto sonha em construir. Comece com um gesto simples, com uma escolha consciente, com uma frase poderosa, com um movimento que te desperte. Não espere sentir vontade, apenas comece. Faça isso por 7 dias seguidos. Enfrente algo que te desafie, logo ao acordar. Mova seu corpo. Diga algo positivo para si mesmo. E observe com atenção como o seu mundo começa a mudar, não por alguma mágica, mas pela sua decisão, firme e forte. Porque no fim das contas, não é só sobre acordar cedo, é sobre acordar para si mesmo, para o seu potencial ilimitado. Essas palavras te ajudaram? Então comenta aqui embaixo, #MenteLivre. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa sair do lugar. Ative o sininho e se inscreve no canal. E nunca se esqueça, sua mente não foi criada para se esconder, mas sim para iluminar.